bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje vou-vos trazer a minha opinião acerca do livro A Causa das Coisas, de Miguel Esteves Cardoso. Este é um livro que é uma junção de crónicas que Miguel Esteves Cardoso criou para publicar no Jornal Expresso nos anos 80. Este livro reúne então todas essas crónicas que ele criou e temos aqui crónicas que nos levam a criticar e a ridicularizar o povo português. Eu sei que isto inicialmente parece-nos assim bastante duro de se dizer e até bastante controverso, até porque é que nós portugueses iremos querer ler algo a falar mal de nós, mas até é extremamente engraçado. Há aqui crónicas que nos levam a rir imenso, porque em algumas delas nós até nos conseguimos rever e dizer, até nós fazemos isto, porque realmente nós, enquanto povo, temos bastantes particularidades que somos capazes de as ridicularizar quando as fazemos. Como é um livro de crónicas, existem crónicas que nós simpatizamos mais do que outras e isso fez com que a minha leitura não fosse tão regular e não conseguisse pegar neste livro e lê-lo de forma continuada, porque chega a uma determinada altura em que o livro parece que está a falar do mesmo e não desenvolve. Não existe aqui uma sequência lógica das crónicas, daí que o final de cada crónica não nos leve a querer ler a próxima de forma continuada, porque cada crónica é individual e requer um pensamento próprio, uma reflexão própria, e daí que não conseguíamos ler o livro de uma forma continuada e pegar nele e lê-lo do início ao fim sem pegar noutra obra. Eu gostei bastante desta postura de Miguel Esteves Cardoso em falarem aqui em algumas questões que para nós são culturais e ri imenso a forma como ele pegou nelas e como ele desenvolveu hoje aqui. Com outras eu já não me senti tanto ligada. Acho que houve aqui uma determinada fase do livro que algumas crónicas parecia que o próprio autor estava a colocar-se num patamar superior às pessoas que ele estava aqui a referir no livro. Quando ele comparava os portugueses com os ingleses e com os franceses, quase que parecia que estava a colocá-los abaixo da cultura francesa ou inglesa, e eu essa parte não gostei tanto, até porque acho que enquanto povo, enquanto nação, nós não estamos abaixo de ninguém, temos as nossas particularidades e temos se calhar um poder económico muito inferior, é claro, mas acho que enquanto povo não nos podemos sentir abaixo de ninguém, e acho que algumas crónicas aqui foram um bocadinho exploradas de uma forma muito sarcástica e que não gostei tanto, porque levava-nos mesmo para esta questão da crítica e da comparação com os outros, e eu isso não gostei tanto. A conclusão que ele faz aqui do livro, para mim é clara e faz todo sentido. Nós, enquanto povo, gostamos de nos criticar enquanto povo, mas não admitimos que os outros o façam. Ou seja, se houvesse aqui um inglês a falar mal de nós portugueses, nós iríamos corrê-lo à pancada, porque não iríamos aceitar que ele o fizesse. Mas enquanto portugueses, enquanto sofredores da Portugalite, nós somos capazes de ridicularizar-nos a nós próprios e de dizer que nós fazemos isto e isto é totalmente desconexo e não tem qualquer tipo de sentido, mas nós fazemos e nós gozamos connosco por causa disto. O livro está organizado também de forma alfabética, todas as crónicas aqui estão organizadas de forma alfabética e vamos acompanhar então essas crónicas desta forma. Daí também que esta continuidade nas crónicas não aconteça, porque elas não foram publicadas aqui por ordem de edição e por ordem que elas foram publicadas no livro Expresso, mas no Jornal Expresso, mas sim por ordem alfabética. E há aqui partes do livro que até parece que estamos a repetir algo que já lemos atrás. Este livro é dividido em duas partes. Temos então a parte das crónicas e depois temos uma parte que eu gostei bastante, que é as coisas. Temos aqui uma parte que é dedicada
a produtos que foram fabricados cá em Portugal, alguns que eu tenho conhecimento e que já os vi e outros que não. E depois ele fala-nos aqui de como é que aquilo surgiu, porque é que nós portugueses gostamos daquilo e o que é que... né, porque foram desenvolvidos e apresentados ao mercado, porque é que aquilo faria sentido e porque é que aquilo fazia sentido para os portugueses. E eu gostei imenso de conhecer aqui alguns produtos dos quais eu não tinha ideia. E eu não consigo dar 5 estrelas ao livro, porque há crónicas aqui em que eu dou 5 estrelas, mas há crónicas aqui em que eu dou só 2 estrelas, porque acho que não fizeram todo o sentido e até foram demais para aquilo que era, para aquilo que eu, enquanto portuguesa, conseguia admitir que o dissessem. Mas gostei na maioria das crónicas aqui apresentadas. Também acho que não consigo dar 4 estrelas como sendo um livro que eu possa dizer que faz parte dos meus gostos literários, daquilo que eu consiga dizer que é um bom livro para mim e para as minhas estantes. Acho que, de uma forma geral, dou-lhe 3 estrelas, não é um mau livro. É um livro que reúne bastantes crónicas e que existem umas que eu adoro e existem outras que eu detesto, e daí que este 3 estrelas seja o mais indicado para o conteúdo deste livro e para aquilo que esta obra aqui é-nos apresentada. Houve aqui crónicas em que eu gostei bastante, como é o caso da crónica O Beber, e temos aqui uma crónica, eu não sei se ela está referida como o campismo ou como férias, eu acho que é como férias, em que temos aqui o papel do português de uma forma bastante engraçada, e gostei muito de ver essas partes aqui, principalmente na parte das férias, em que revi-me em alguns aspectos em que nós, para irmos de férias, temos que pôr tudo dentro da mala, seja comida, bebida, seja a roupa, e levamos sempre mais do que aquilo que nós realmente vamos necessitar. E no caso do beber, acho que existe aqui uma postura e uma referência ao povo português como sendo apreciador da bebida e como sendo cultural o facto de quase todos os portugueses, ou nesta época, em 1980, os portugueses terem como hábito beber um copo de vinho às refeições e serem considerados perante o resto da Europa como sendo alcoólicos, quando isto é cultural, e um copo de vinho às refeições, já diz os médicos, faz muito bem. Não gostei muito de ver aqui referido, e acho que isto também se deveu ao facto de o livro ser publicado em 1980 e estar sempre aqui a ser massacrado a questão da CEE e a entrada na União Europeia e a nossa comparação com os outros países, e o facto de nós nunca nos compararmos com países como a Grécia e como a Espanha, mas compararmos sempre com países como a Inglaterra e como a França, que são muito mais poderosos em termos económicos, e eu isso aí achei um bocadinho demais para aquilo que eu estava a gostar do livro, e acho que não foi de encontro ao meu gosto e àquilo que eu procurava na leitura. Pronto, e basicamente foi isto que nós tivemos aqui no livro, foi este conjunto de crónicas, este pensar acerca das ridicularizações, isso existe? Destas ridicularizações do povo português e toda esta envolvência desta época de 1980, em que temos aqui um Portugal acabado de entrar na União Europeia e da sua necessidade de afirmação perante todos estes poderosos e todos estes países que já se encontravam na União Europeia. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram alguma coisa aqui do autor, se já o fizeram, se já viram este livro, deixem ficar tudo aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo e de subscrever o canal, e quanto a nós encontrarmos no próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!